Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreva e compartilhe para você não perder nenhum vídeo e me siga nas redes sociais para você não perder nada. Todos os links estão sempre na descrição. Aproveita com esse meu parceiro, a Euro eFoot. Me siga lá no Instagram, galera. Me siga no meu Twitter. É muito importante que você me acompanhe nas redes sociais e também no meu TikTok, tá? Os links sempre na descrição dos vídeos para você ficar informado e me seguir em todas as redes. Vamos lá, manos. Hoje é para falar sobre o eFootball 2026, que até o momento desse vídeo, dia 23/9, se torna, na minha opinião, um dos piores eFootballs da Konami, tá? Não que os outros tenham sido bons, né? Mas, galera, a gente tá falando de um jogo que lançou basicamente, né, há um mês e não veio mostrar pra que veio, tá ligado? Embora a gente saiba que os outros, né, eFootball, não tiveram também grandes novidades em seu lançamento, mas ainda assim cada um deles trazia algo interessante pro jogo, né? A gente teve aí mudanças que relacionavam ao Dream Team, a gente teve aí mudanças significativas na jogabilidade do jogo, inclusive mudanças gráficas também que chegaram nos consoles. Embora tímido, sim, a gente teve mudanças interessantes, né? Chegou aí com as bandeiras na gameplay, a gente chegou aí com física de cabelo novo, rede com física nova, melhorias aí na questão da textura dos uniformes, etc, né? E a gameplay sempre com algumas novidades interessantes, como mudanças nos goleiros, etc. Dessa vez, a gente teve sim uma mudança na jogabilidade do jogo, e só, né? Ah, mas teve os treinadores. Os treinadores, como eu já falei pra vocês, eles vieram aí na questão de vender mesmo, né? Da galera poder comprar e gastar dinheiro com o jogo. A gente teve a questão do customizar o estádio, Renan. Tá, interessante, né? Mas até agora não chegou mais nada de novo. São as mesmas customizações dos estádios, sabe? O modo de jogo que era o mais interessante, a gente não teve mudança alguma dentro do modo de jogo do Dream Team. A única mudança foi os treinadores, tá ligado? Então a gente não teve nenhuma novidade que significava algo impactante pro jogo, né, cara? Isso é muito ruim, porque a gente tá falando de uma empresa que tá ganhando milhões, cada vez mais usuários, principalmente no mobile, para mim tá fazendo muito dinheiro mesmo com o eFootball, e o investimento é pífio, né? Então, assim, não faz sentido, porque se a empresa tá ganhando bastante, ela tem que continuar investindo para que ela ganhe mais, para que mais pessoas joguem, tem que ser esse nível. E a Konami não, ela tá ganhando bastante entregando isso aqui, tá? E isso é entrega, assim, entre aspas, preguiçosa, né, galera? Porque não faz sentido. Tem que ser muito burro para você não entender que quanto mais você investir no seu jogo, mais você vai ter usuários, mais você vai ter players. Eu tô vendo cada vez mais, embora tenha uma galera reclamando, né, sempre tem, mas assim, de fato de abandonar o jogo é muito pouco, mas de reclamação sobre o jogo é muito grande, cara. Isso já chegou nos ouvidos da Konami. O último vídeo aí que o DR fez, que eu fiz o react, já chegou na Konami, o pessoal traduziu lá pra Konami Japão, já chegou também, e fora as outras insatisfações que a comunidade tem em relação ao jogo. A Konami parece que tem medo de lançar algo interessante e a galera parar de jogar, e vai ser ao contrário, cara. Será que os caras não conseguem imaginar isso, né? Que se você lançar coisas no jogo, você vai atrair mais pessoas para jogar. E mais pessoas jogando significa mais possibilidade de gastos dentro do jogo. Então a Konami parece que não tem essa visão. Eles querem sempre te limitar, né? Olha, você só pode jogar isso, vai ser limitado a isso. Não é possível que os caras que estão lá no Japão não olhem para os modos de jogo, por exemplo, não se sintam... Pô, será que não é enjoativo, cara? Será que a gente não tem capacidade de criar algo diferente? Sempre as mesmas campanhas. Chega lá domingo, jogue, vença uma partida, faça 3 pontos. É sempre a mesma coisa, cara. Não é possível que os próprios japoneses não olhem para aquilo e falem, cara, isso aqui já enjoou, sabe? Vamos fazer uma coisa diferente. Não consigo ver algo nesse sentido da Konami, cara. Outra coisa, a gente vai ter agora nessa quinta-feira o evento da Konami com Yu-Gi-Oh! Poderia fazer tantas coisas, né? Tantos desafios interessantes dentro do jogo, e com certeza a gente só vai ter cartas relacionadas ao Yu-Gi-Oh! Cartinhas de Yu-Gi-Oh! Dentro do eFootball. Cara, assim, é uma falta de criatividade, e óbvio, vai vender muito, né, cara? A gente sabe disso, principalmente na Ásia, mas dá pra fazer muita coisa legal. Por exemplo, se a gente pegar os PES antigos, né, galera? A gente pegar lá, até a época do MyClub, ainda no PES 16, PES 17,
A gente tinha lá as copinhas online, cara, que eram diárias, né? Você tinha lá, sei lá, 7, 8, 10 copinhas por dia, com horários diferentes, e cada copinha tinha um desafio diferente. Uma era só com seleções, outra só com clubes ingleses, outra era com clubes mistos, e era interessante, né? O formato das copinhas para você conseguir cumprir aí os seus desafios. E hoje a gente não tem mais nada disso. É o Dream Team, entrou lá, faz o desafio contra IA, faz o desafio PVP, o modo COP sempre é a mesma coisa, e eles não colocam nada de novidade. Por que não coloca uma ranqueada no COP? Por que não investe no COP? Porque vai perder usuários. Não vai perder, cara. Não é possível que os caras não consigam ter essa visão que você não vai perder, você vai agregar mais pessoas dentro do seu jogo e a possibilidade de as pessoas gastarem é ainda maior. Até a Master Liga, galera, se eles lançassem a Master Liga, sim, a galera ia jogar, ia ter gente que ia comprar a Master Liga. Isso é bom pro jogo, porque você ia atrair mais usuários. Pelo contrário, você não ia fazer a galera deixar de jogar Dream Team pra jogar Master Liga, porque quem joga Dream Team, quem gosta do online, vai seguir jogando online. E quem gosta do offline, vai seguir jogando a Master League offline e tem até possibilidade de testar o Dream Team, gostar, jogar também e jogar os dois. Sabe, cara? Você não vai dividir a base do jogo. Então, assim, cara, são decisões bizarras. O eFootball 26 tinha tudo para ser um jogo muito diferente, né? Mas que literalmente broxou a comunidade. E isso é nítido para quem cria conteúdo, inclusive, né? Você vê cada vez mais views mais baixas, menos pessoas em lives, menos pessoas interessadas, menos pessoas seguindo a gente em redes sociais, porque as pessoas estão cada vez mais desinteressadas no jogo. Embora a pessoa ainda jogue o jogo, ela não se interessa em consumir conteúdo do jogo, porque o jogo não tem conteúdo a oferecer. E quem cria conteúdo também não consegue criar conteúdos diferentes para oferecer para a comunidade, porque não tem, assim, literalmente, ou a galera faz live jogando, ou a galera cria vídeos igual eu faço aqui, de notícia, informação, opinião, e é isso, tá ligado? Não tem o que se fazer para o jogo. É bizarro, o eFootball 26 se torna, nesse sentido, uma grande decepção para a comunidade, pelo menos até o momento, né? Vai ter ainda a grande atualização de outubro, mas, cara, o jogo vai seguir sendo isso o ano inteiro. Eu não consigo ver a Konami criando algo diferente, algo novo, algo atrativo para o eFootball, e não porque eles não querem, não porque eles não sabem, porque eles não querem mesmo, cara. É impressionante, os caras parece que são inimigos da comunidade, inimigos de ter usuários dentro do jogo satisfeitos com o seu jogo. Não é possível que o japonês que produz o jogo, que cria o jogo, que joga o jogo, que é o diretor do jogo, jogue na casa dele e fala, nossa, isso aqui tá muito legal, cara. Não é possível que esse cara tenha essa visão que tá tudo bem, tá tudo funcional. É óbvio, né? Os caras vão olhar o número tá bom, então é isso. Mas, cara, se eles olharem um pouquinho das redes sociais, olharem um pouquinho da comunidade geral, vai ver que a galera tá insatisfeita e que tem espaço para desenvolver e muito esse jogo ainda. Basta querer. Pra mim, até o momento, o Futebol 26 se torna o pior jogo porque, cara, é literalmente um avanço insignificante da versão 25. Modos de jogo, gráfico, jogabilidade, é isso. Deixa seu like, seu comentário, sua opinião também. Um grande abraço, é nóis, tamo junto.